Meus irmãos, está calor, não está? O ar não está dando conta, pelo menos aqui na frente, eu e o Carlão, nós estamos sentindo muito, tá? Então, os diáconos, por favor, vê se tem como baixar mais um pouco, baixar mais a temperatura. Eu não sei quem é o diácono de plantão hoje, dá uma olhadinha no ar-condicionado. Amém. Eu quero convidar os irmãos para que possamos ler dois textos bíblicos. Os dois textos bíblicos se encontram no Evangelho de Mateus. São dois versículos, um em cada texto. Mateus 2, versículo 16, Mateus 19, versículo 14. Você vai encontrando, separando. Mateus 2, versículo 16 e Mateus 19, 14. Está escrito: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Mateus 19, versículo 14 agora. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Senhor Jesus, aqui nós estamos nesta hora, nos deparando com esses dois textos bíblicos, que falam de comportamentos diversos, de duas pessoas, e nós queremos aprender, Senhor, nesta hora, com esses dois exemplos, Herodes e Jesus. Que a Tua luz seja sobre nós e o entendimento, o discernimento venha sobre nossas vidas. No nome do Senhor Jesus te pedimos essas coisas. Amém. O que vou falar agora é fruto de uma reflexão e também da leitura que tenho feito desse livro. Quem participou do Mini Summit aqui na igreja, ouviu uma palestra do John Ortberg. John Ortberg, ele é um presbiteriano lá nos Estados Unidos, e eu fiquei profundamente impactado com o que ele falou, baseado no livro de Esther. E é a segunda vez que eu estou lendo esse livro. Eu li a primeira, nas minhas férias em agosto e setembro, e estou lendo novamente esse livro, de tão impactado que eu fiquei na leitura desse livro. E ele faz, no capítulo 2, uma comparação sobre Jesus e Herodes, e de posse do que ele diz, eu quero tirar outras conclusões, fazer outras afirmações. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês que estão hoje aqui, é que nós temos relatos de 2 reis. Os dois foram conhecidos como reis de Israel. Herodes conseguiu esse título do Senado romano, e ele então foi declarado como rei da Judéia, rei dos judeus. Jesus era rei por excelência. Mateus 21 diz o momento que ele entra em Jerusalém, próximo do dia da sua morte, e a nação o conclama como rei. Hosana, diziam eles, aquele que vem em nome do Senhor. E na sua morte, foi colocado na sua cruz a acusação e ao mesmo tempo a afirmação: Jesus, rei dos judeus. Os dois então tinham um título similar, idêntico. Eram tratados como reis. Porém, queridos, a forma de exercer o reinado é completamente diferente. Eu vejo aqui o perfil de 2 tipos de reis, que são contrários entre si, que nós devemos aprender com a atitude deles.
Herodes não era, e eu quero então fazer comparação de Herodes com Jesus. Herodes era idumeu. Ele não era judeu de nascimento. Ele se torna judeu quando ele aceita a religião judaica e se torna um judeu por fé. Mas ele casa com a filha do sacerdote, e ele então, por ser um guerreiro importante, consegue do Senado romano o título de rei dos judeus. E é interessante quando a gente ouve falar disso, porque ele assume esse título aos 33 anos. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele passa a ser rei dos judeus aos 33 anos. Há uma divergência do tamanho do seu reinado, se 35 ou 40 anos, a maioria acha que ele reinou 40 anos sobre Israel. Então ali estava o rei dos judeus, que não era benquisto. Ele fazia tudo para agradar a Roma e muito pouco para agradar os judeus. Ele estava ali por imposição legal de Roma, que ocupava Israel e outras regiões em derredor. O rei Jesus nasce em Belém, e testemunhas do seu nascimento são animais de 4 patas. Não havia nenhuma pompa, não havia nenhum título real, nenhum berço de ouro, pelo contrário, era tudo precário. E ao contrário de ser chamado rei, eu quero que você abra sua Bíblia, ou deixe sua Bíblia aberta comigo, em Mateus. A Bíblia nos informa que Jesus é chamado de menino. Herodes era conhecido como o Grande. Jesus, desde o seu nascimento, é apresentado como o menino. Capítulo 2, versículo 8, Mateus diz: enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. No versículo de número 9, aí em seguinte, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Versículo de número 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Verso número 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá. Versículo 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. É repetitivo o termo menino. E tem um propósito nisso tudo. A gente sabe que Mateus, no final, ele quer provar que Jesus é rei. Todo o evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeus que não criam em Jesus como rei de Israel. Toda a sua intenção é de revelar que Jesus é rei. Mas por que ele insiste que Jesus é menino? John Ortberg, ele faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz que no grego e no latim, a tradução para menino é o que não fala. Menino é o que não fala, que não tem expressão, que não tem ainda o que falar, que depende totalmente dos outros. Enquanto Herodes é levantado como rei dos judeus, o grande, Jesus é apresentado como o menino. E não é à toa que lá adiante, no seu ministério, Jesus vai pegar um menino e vai dizer: quem se tornar igual a um menino será maior no reino do céu. Para Herodes, o ser grande era construir grandes obras. Quem já foi em Israel viu uma amostra da grandiosidade que esse homem foi para Israel. JK fica no chinelo. Um homem grande pelos seus feitos, mas pequeno na expressão do seu ser e na sua alma.
E Jesus, ele foi menino quando menino, e quando cresceu, ele agia como menino e chamou o menino para ser modelo de exemplo de humildade, de desejo de aprender, de ser referência, de simplicidade, porque ele queria dar uma lição com aquilo. Outra comparação que eu faço entre o rei Herodes e o rei Jesus. Herodes era conhecido por muitos pelo seguinte título: Amigos dos romanos e rei dos judeus. Herodes fez muitas cidades para os romanos. A principal delas é uma cidade portuária chamada Cesareia Marítima. Quem vai lá conhece o palácio de Herodes, que está sendo inundado pelo mar. É uma cidade toda ela construída em estilo romano, e Herodes tinha um palácio lá, e todo o poder de ocupação de Roma também morava na cidade de Cesareia. Era um homem que fazia de tudo pelos seus amigos, e tudo menos pelos seus inimigos. E ele era conhecido como amigo dos romanos e rei dos judeus. Profundo hábil político. Para que vocês tenham uma ideia, ele conseguiu do Senado o título de rei dos judeus antes que Augusto César, chegasse no poder. Marco Antônio é vencido por Augusto César. Ele era aliado de Marco Antônio. Quando Marco Antônio perde, ele se aproxima de César e consegue manter o seu reino, consegue ainda ser rei da Judéia. Ele soube transitar, parece alguns partidos que a gente conhece, que ele é governo em toda e qualquer circunstância. Era Herodes, era o tipo de Herodes, um homem hábil político. No seu reinado de 40 anos, fez grandes obras. Quem vai em Jerusalém e vai no Muro das Lamentações, encontrará as pedras da época do rei Herodes, quando ele construiu, ou melhor, reformou o templo de Jerusalém. A obra foi tão extensa, tão grandiosa, que o templo de Salomão, depois de um tempo, passou a ser conhecido como o templo de Herodes, uma referência à obra faraônica que ele fez no templo e nas construções, nas imediações do templo. O Muro das Lamentações, você vai se deparar com pedras que têm uma espécie de Carlão, você que é bom nisso, uma moldura. As pedras do templo de Herodes, elas são todas muito bem feitas, e tem um corte que parece uma moldura. É um homem de grandes obras, um homem empreendedor, um hábil político. Era um perfeito amigo dos romanos. Jesus é apresentado como amigo de pecadores. Aquele que sentava com coletor de impostos, com leprosos, não tinha vergonha de sentar à beira de um poço com uma mulher mal afamada. Era um homem que lidava com pecadores no intuito de resgatá-los e renová-los à fé e ao resgate. Ele não tinha medo do pecado, porque sabia que a intenção dele era de vencer o pecado e abençoar os pecadores. Brennan Manning, no seu livro O Evangelho Maltrapilho, ele faz, na introdução, ele traz um comentário de um adolescente que não tinha hábito de ir para a igreja, e o adolescente foi desafiado a ler o Evangelho de Lucas, e quando ele leu o Evangelho de Lucas, o jovem fez o seguinte comentário: Jesus era alguém que atraía maltrapilhos, gente marginalizada, e ele acertou na mosca. Ainda bem que Jesus é amigo dos pecadores, por isso que hoje podemos estar aqui. Por isso que hoje podemos ter os nossos pecados perdoados, porque um dia Ele deu atenção para mim e para você. Muitas pessoas te rejeitaram, mas Jesus, por ser amigo dos pecadores, quis mudar a sorte, o rumo da vida daqueles que são pecadores. Paulo, mesmo depois de ter encontrado a graça de Jesus,
Tanto pecado ele havia cometido, ele diz que ele era o maior de todos os pecadores. Não havia pecador maior do que ele. Ele diz, dos quais eu sou o maior dos pecadores. Mas Jesus não se afastou dele por causa dos pecados. Jesus tentou resgatá-lo e conseguiu. Quando Jesus se depara com Zaqueu, aquele pecador odioso, um ladrão, safado, usurpador, Jesus encontra aquele homem e diz, eu quero hoje estar na tua casa, Zaqueu. E aquele homem pecador desce daquela árvore depressa e vai ao encontro de Jesus, porque o santo, o puro, o perfeito, se importa com pecadores. Herodes era o rei dos judeus, amigo dos romanos. Jesus era amigo dos pecadores e odiados pelos romanos. Por essa razão, é que os romanos tentando ridicularizá-lo, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, uma túnica escarlate, para ridicularizá-lo, colocaram um cetro em suas mãos, e lá na cruz, a frase irônica era pura verdade, Jesus, rei dos judeus, em 3 línguas. Essa é a diferença básica entre o rei Jesus e o rei Herodes. Um era amigo dos romanos, outro era amigo dos pecadores. Outra coisa que quero chamar a sua atenção, outra comparação. Herodes era norteado pelo ódio e pela desconfiança. Não havia na história de Israel homem tão impiedoso como Herodes. E eu vou ler aqui na página 33, 32 e 33, um relato sobre o que esse homem foi capaz de fazer com a sua própria família. Imagine, se um homem é capaz de fazer horrores com os seus entes queridos, imagine o que ele é capaz de fazer com um desconhecido. Agnaldo Timóteo, há muito tempo atrás, tadinho de mim, meu pai ouvia, eu tive que aprender as músicas de Agnaldo Timóteo. Ele dizia, os brutos também amam. E é verdade. Os brutos também amam. Mas Herodes não amava nem os seus. Olha que John Ortberg fala. Herodes governou numa época em que só os cruéis sobreviviam. Ele não se curvava a ninguém. Tinha 10 ou 11 esposas. Suspeitando das ambições da única que ele verdadeiramente amava, mandou executá-la. Também mandou executar sua sogra. 2 de seus cunhados e 2 filhos que tivera com a esposa favorita também foram executados. Quando seu barbeiro de muitos anos tentou defender seus filhos, ele mandou também executar. Era o cão chupando manga. Na página 33, Herodes agarrou-se a seu título até o fim. Quando estava morrendo, mandou prender um grupo de manifestantes. Os líderes foram queimados vivos e os restantes foram executados. 5 dias antes de sua morte, ele mandou executar outro filho por tentar assumir o poder antes da hora. Seu testamento trazia, o homem deixou um testamento, olha o que ele disse no testamento. Deu instruções para que dezenas de judeus proeminentes fossem executados no dia da sua morte. O que havia no coração desse homem? Quanto ódio, quanta paranoia no coração desse grande rei Herodes. E esse homem agia dessa forma porque no seu coração não havia nenhum traço de Deus, pelo contrário. Jesus, por outro lado, é a expressão máxima do carinho, do afeto, do amor, da aceitação. Enquanto Herodes manda matar indiscriminadamente, sem saber o número
crianças de 2 anos para baixo que moravam em Belém ou nas imediações. Se esse homem é capaz de matar filhos e esposas, crianças, não nada. Mas o nosso Jesus, o Rei dos Judeus, verdadeiro, é alguém que olha para as crianças e dá um valor para elas, quando na época criança não falava nada. Crianças naquela época era igual no Nordeste. Minha mãe dizia isso de uma forma muito sábia. E menino tem querer? Mas eu quero, menino tem querer? Gabriela não gosta muito dessa frase, mas lá no Nordeste é assim, não adianta gostar ou não, a coisa funciona nesse calibre. E na época de Jesus é desse jeito. Não era comum encontrar um rabino, um sacerdote chamando as crianças para sentar no seu colo, para receber a oração. E eu coloquei no boletim algo, eu peguei esse texto de Mateus 19, e na pastoral eu coloquei nós, as crianças e Jesus. Algumas lições. E eu já fui criança e você também já foi. Criança sabe quem não gosta dela. Então é um mau sinal quando a criança não chama você de tio nem passa perto de você. É um mau sinal. Pode registrar isso. Criança gosta de tio e tia legal. Tio e tia chata, a criança nem chega perto. Então imagine aquelas crianças ter a liberdade de correr em direção a Jesus, de atrapalhar o culto. E os diáconos, como sempre, entrando em ação, um interceptando a Melissa, a outra a Amandinha, é um negócio sério. Para interceptar, para ver se não atrapalhava o culto. É preciso que Jesus pare e diga: vinde a mim as criancinhas, não impeçais, deixe que elas venham. Meus irmãos, é esse Jesus que não mata crianças, pelo contrário. É um Jesus que chama as crianças. A PEC tem um trabalho muito bonito com crianças. A PEC ensina os professores a evangelizar crianças, para que elas confessem Jesus, creiam em Jesus desde a infância. Eu conheço muitos pastores que desde criança tiveram chamado. E o João Pedro parece já ter um chamado, né, Toninho? Disse que vai ser pastor, vamos ver. Eu conheço vários pastores que se converteram quando criança. Samuel ouviu o chamado de Deus quando criança. Deus falou com a criança. Deus colocou uma missão sobre uma criança, que ela foi crescendo e depois veio a ser o grande juiz de Israel. Há muitas igrejas que pensam que Jesus é próprio para adultos e é impróprio para criança. Nada gira em torno de criança. Então, quando aqui na igreja a gente faz um esforço de ter alguém à frente do ministério infantil, de ter professores de manhã e à noite, de fazer um trabalho no Parque da Cidade que foi feito no domingo passado, de abrir um espaço no culto aqui para as crianças, é porque nós devemos ser como crianças e também tratar bem as crianças. Criar um espaço para que elas se sintam bem na presença do Senhor, porque pode ser em outro lugar, mas aqui, essa igreja quer que a criança saiba que Jesus as ama e que Jesus quer abençoá-las. Tudo mudou com o comportamento de Jesus com as crianças. A gente precisa conhecer mais a história. Depois que os discípulos de Jesus perceberam como Jesus agia com as crianças, eles passaram a agir de forma diferente. Para quem acha que o Império Romano era o suprassumo da civilização, de alguma forma era, mas não em tudo, em especial com os escravos e com crianças e mulheres, o Império Romano não era a melhor recomendação. A lei romana dava aos pais até o 8º dia de vida o direito de rejeitar e, em alguns casos, até matar os seus filhos que nascessem com defeitos
físicos. A criança, só era gente, a partir do 8º dia. E é muito forte isso que eu vou ler para vocês na página 41. O Ortberg, ele faz aqui uma afirmação chocante. Até o 8º dia, se o pai e a mãe não quisessem seu filho ou filha, ele poderia jogar no lixo seu filho vivo, ou em qualquer fossa. A palavra para excremento no grego é kropos. Kopros, melhor dizendo. E muita gente ia pegar esses filhos com menos de 8 dias, abandonados e rejeitados, nas fezes, no lixão. Ato de caridade, não, para serem escravos. Ortberg diz o seguinte: as crianças abandonadas eram geralmente deixadas no depósito de lixo ou monte de excremento. Na maioria das vezes elas morriam. Às vezes eram salvas, mas geralmente para serem escravizadas. Isso era tão comum que centenas de nomes antigos eram variações da palavra kopros, o termo grego para excremento. Imagine você crescer com o nome, me perdoe, mas eu vou ter que dizer, merda. Kopros. Ter no seu sobrenome esse nome. Que coisa chocante. A igreja de Jesus depois, queridos, mudou a história. Os líderes da igreja começaram a ir buscar nos lixões essas crianças abandonadas e dizer: você não é shit. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Os primeiros orfanatos foram os cristãos que criaram para dar dignidade, para dizer que o abandonado não era abandonado de Deus. O Salmo 27, muito antes dele, dizia já: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Os pais de antigamente podiam ser tão ternos e amorosos quanto os de hoje, mas as crianças tinham valor na medida em que pudessem servir ao Estado. E o Estado era personificado por Herodes em si só. As crianças eram descartáveis. Jesus disse que não era a criança que tinha que se tornar como Herodes, era Herodes que tinha que se tornar como uma criança. Eu peguei aqui algumas das citações. Há um livro muito antigo, ele é da mesma época do Didaquê, são 2 escritos antigos da igreja nascente, não fazem parte da Bíblia. Há um livro chamado Pastor Hermas. No livro dele ele escreve: todos os bebês são gloriosos diante de Deus. Conceito diferente de Roma. Ambrósio de Milão diz: a igreja deve cuidar não só dos bebês, mas também dos pobres, porque a pobreza destrói a capacidade de cuidar das crianças. Há todo um cuidado especial da igreja a partir de então, porque Jesus era um rei que cuidava das crianças. Herodes mandava matar, Jesus mandava cuidar. Por fim, queridos, faço a última comparação entre Herodes e Jesus. Herodes foi o grande construtor. Reformou o templo de Jerusalém de forma faraônica. Fez a fortaleza de Massada, uma obra arquitetônica estonteante. Construiu o Heródion,
Você entrar na internet, é uma montanha, parece um vulcão, e em cima ele fez um castelo, foi enterrado no Herodion. Palácio de Cesareia, tantas outras coisas. Quem vai em Israel fica impressionado com as obras que esse homem criou. Era um grande construtor. Jesus também foi um grande construtor. Enquanto Herodes fazia a obra na pedra, colocava pedra sobre pedra, Jesus constrói vidas e vida eterna. Jesus promove a salvação de almas, a maior de todas as construções, a restauração e a transformação de um coração de pedra em um coração de carne. A grande obra que Jesus veio fazer e consumiu não tem paralelo, é uma obra espiritual. Enquanto nós vamos para Israel e contemplamos as grandes obras de Herodes, elas vão ficar para trás, quando tudo isso ficar. Quando o mundo terminar, quando o fim chegar. Mas pode ter certeza, a obra que Jesus fez no meu coração, no seu coração, se é que Jesus é Senhor da sua vida, ninguém pode desfazer, nem o tempo, nem ladrões, pode tirar a pedrinha daquilo que Ele colocou na construção espiritual da nossa nova vida. A obra que Jesus fez foi perfeita, foi total, foi radical. Eis dois reis. Um abençoava crianças e o outro matava crianças. Um era guiado pelo ódio, pelo ressentimento, pela desconfiança. O outro era coração aberto, generoso, bondoso, amoroso. Um procurava ser grande, como os reis da terra. Jesus ensinava que deveríamos ser grande como uma criança. Jesus tinha habilidades para o relacionamento humano, desinteressado. Herodes tinha habilidades políticas para se manter no poder e para influenciar pessoas, para tirar vantagem e resultado. Herodes era amigo dos romanos. E nós somos amigos de Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Que essa palavra nos ajude a olhar para o exemplo de Jesus, que nunca morreu e nunca deixou de ser o exemplo válido. Queira ser sempre como uma criança. Nós estamos de alguma forma hoje comemorando o Dia das Crianças. E nós precisamos ser como crianças. O nosso grande problema é que a gente cresce, e quando a gente cresce, a gente passa a ter medo, desconfiança, a gente procura ter o que gente grande tem e abandona o coração de pequenino. A maior marca de uma criança é que ela é desarmada e que ela é humilde. Desarmemos os nossos corações. Sempre vejamos Jesus como o grande, nós como pequenos. Abramos os nossos corações para viver de fato a infância da fé como a maioridade da fé. Que Deus nos ajude e que Deus nos faça ser como criança. Essa deve ser a nossa oração no nome de Jesus. Vamos fazer